Falar sobre noções de direito penal básico. Violação de domicílio e correspondência. A violação de domicílio ou invasão domiciliar é um delito criminal na maioria dos sistemas jurídicos. Trata-se do crime perpetrado pela pessoa que entra ou permanece no domicílio de outra pessoa de forma clandestina, contra a vontade ou sem autorização do proprietário ou ocupante legítimo. Vagas também são consideradas aí patrimônio particular do morador. Também tem as vagas de moto, também tem no condomínios ali comercial, as salas, lojas e sobrelojas. A pena é detenção de 1 a 6 meses ou multa. Artigo 5º da Constituição Federal, inciso 7º. Artigo 5º, inciso 10º do Código Penal aí é o artigo 150. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Isso num caso se for prejudicar a pessoa, né, gravemente, pena de detenção de 1 a 6 meses ou multa. Artigo 5º da Constituição Federal, inciso 7º. A ameaça dentro dos condomínios. A ameaça pode acontecer de morador para morador, de morador para administrador, do morador para o empregado, no caso eu e vocês, e vice-versa. E ela pode acontecer também do lado externo. Fato, ação, gesto ou palavra que intimida ou atemoriza, indício de acontecimento desfavorável ou maléfico, sinal, é um grande sinal da pessoa querer fazer o mal para você, ou mesmo com uma forte ameaça ali. Pena de detenção de 1 a 6 meses ou multa, artigo 147 ali do Código Penal. Você tem o direito ali de chamar a polícia caso você esteja sofrendo uma ameaça. Receptação. A maioria dos condomínios tem receptação de joias, né, valores e várias outras coisas dentro do condomínio. Isso acontece muito com pessoas que invadem os condomínios, né? Receptação. Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime ou influir para que terceiro faça isso, ou adquira, receba ou oculte. Pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Artigo 180 do Código Penal. Temos a questão do assédio dentro dos condomínios. Tomar muito cuidado. Assédio sexual, constranger alguém com intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, ou apenas um beijinho, né? Prevalecendo o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função. Vemos aí que tem pessoas que arrumam emprego para as pessoas e depois ficam pedindo favores aí sexuais. Isso é muito comum, as pessoas querem passar ali por debaixo da peneira, mas existe muito de alguém arrumar um emprego para alguém e depois querer que essa pessoa saia com ela, e às vezes a pessoa nem sequer tem interesse, só queria um emprego mesmo que estava sem condições. Então é muito complicado. Mas você, com certeza, como líder ou como um colega de trabalho, jamais deverá fazer isso.
pena de 1 a 2 anos de detenção, artigo 216 da linha A do Código Penal. O racismo, né? Geralmente, às vezes pode acontecer em elevadores, até mesmo com nossos colegas de trabalho. Eu já vi muito casos de racismo. Um exemplo dele foi numa empresa onde um gerente predial pediu para uma colega amarrar o cabelo dela, sabendo que o cabelo dela era curto. E por ela ser negra e o cabelo dela ser crespo, né? Então, ao contrário da injúria racial, o crime de racismo é inafiançável e imprescritível, além da pena correspondente aí à violência para quem cometê-la. Pena de reclusão de 2 a 5 anos e multa. É um crime aí inafiançável. Segundo a lei número 9.459, do 15/5 de 97. Apesar de ser uma lei antiga, né, há de se reconhecer, e foi reconhecido pela sociedade. Agora nunca se viu tanta propaganda com pessoas negras, né? Eles passaram a reconhecer mais e a valorizar essas pessoas como seres humanos, e eles já eram esses seres humanos incríveis, né? Temos aí o cárcere privado dentro dos condomínios. Por que pareça, em rondas já foram verificados aí que vários maridos mantinham aí seus filhos ou esposas até em cárcere privado sob ameaça, né? Batendo na mulher. Por isso que a lei mudou. Hoje é obrigatório que o síndico, ou o morador, ou o administrador, ele chame a polícia para verificar tal situação. Ele tem essa autonomia agora pela lei de chamar a polícia para verificar tal ato. A expressão cárcere privado decorre do verbo encarcerar, que significa deter ou prender alguém indevidamente e contra a sua vontade. No crime de cárcere privado, a vítima quase não tem como se locomover, a sua liberdade ficando restrita a um pequeno espaço físico, como um quarto ou um banheiro. A pena de reclusão é de 1 a 3 anos. Código Penal, artigo 148. Pessoal, é o seguinte: manter alguém dentro da clausura ali preso é cárcere privado? Depende da situação. Num caso específico, você sabe que é morador e não libera. Se você manter ele ali dentro, é considerado cárcere privado, sim. O exemplo do morador que não quer deixar o cara da net sair do apartamento dele porque ele não terminou o serviço. Isso é caracterizado como cárcere privado. Um caso que não é considerado cárcere privado, por exemplo, é quando a pessoa entra pelo primeiro portão de forma intrometida e se nega a fazer ali a identificação, e você não libera o segundo portão. Aí você pode o quê? Usar o consenso. Abrir o primeiro portão para ela sair de volta. O senhor prefere sair de volta ou ficar aí dentro? Ele: não, eu quero ficar aqui. Eu quero ser identificado aqui, de forma arrogante, né? Então, ela fica ali, dentro da clausura, e sempre chama uma testemunha ou alguém, ou se você estiver sozinho, grave a situação, porque essa pessoa pode dizer que você manteve ela cárcere privado ali entre os portões e se negou ali liberar ela e tal, e causar um conflito ali, uma situação constrangedora. Então, identifica o mais rápido possível. Se não tiver como identificar, pede para ela sair do portão da clausura. Se ela não quiser sair, pede para as pessoas se ir lá pelo outro portão. E se houver só um portão de identificação, Thiago, o que eu faço? Chama a polícia, ok? Chama a polícia e a pessoa vai sair dali. Você pode ter certeza disso, ok? Então, se não tem como identificar a pessoa está ali, está querendo insistir. Você entrou em contato com o morador não conhece. Você entrou em contato com tentou entrar em contato com o morador e não conseguiu. Você não vai liberar até que alguém ali libere a pessoa. Casos de furto, né? Condomínios tem muito. No caso de invasões já falamos sobre isso, mas subtrair para si ou para outro coisa alheia ao móvel,
a pena aí de reclusão é de 1 a 4 anos e multa. Artigo 155 do Código Penal. O roubo é mediante aí arma de fogo ou arma branca. Então, apropriação indébita de bem alheio, crime que consiste em subtrair coisa móvel pertencente a outro através de violência ou de grave ameaça. Então, essa é a caracterização do roubo. A pena de reclusão de 4 a 10 anos e multa, artigo 157 do Código Penal. Temos também dentro dos condomínios, pessoal, por mais que pareça, a calúnia, né, que é o mimimi, a fofoca, ou você também imputar a alguém aí alguma coisa que ela não fez. Não, mas falaram que viu você lá, entende? Mas eu vi você saindo de lá, foi você sim e tal. Não ter certeza, né? A calúnia, afirmação falsa ou desonrada a respeito de alguém, mentira, lorota, mimimi, invenção, pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Artigo 138 do Código Penal. Então, você dizer que um colega fez algo sem ele fazer, você pode pagar uma multa. Se você não for reincidente, se você for reincidente, você pode pegar de 6 meses a 2 anos. Temos a difamação. A difamação, difamar alguém, imputar-lhe fato ofensivo à sua reputação. Os moradores gostam muito de imputar isso, às vezes. Às vezes você está falando, não fui eu que apertei o botão e que acabou acarretando, amassando o veículo do morador. O morador mesmo assim afirma aquilo, difamando, falando para todo mundo que é verdade. Então aquela fofoca mesmo mais ofensiva. Às vezes, a exceção da verdade somente se admite se o ofendido é funcionário público e a ofensa é relativa ao exercício de suas funções. Pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa, né? Então tem que ter muito cuidado com isso aí, segundo o artigo 138 aí do Código Penal. Constrangimento ilegal é você pagar alguém para poder revistar ela ou revistar a bolsa dela. Como eu disse para os senhores anteriormente, você não pode fazer isso, tem que chamar uma viatura ou se tiver um policial no local. Constrangimento ilegal é crime cuja conduta típica incriminadora é constranger alguém mediante violência ou grave ameaça. É violência e grave ameaça. Não é aquela abordagem pela polícia, aquele todo educado com você, não. Aquilo não é considerado constrangimento legal. Se ele vê você como suspeito, você gosta de andar com roupas de suspeito, ele vai parar você. Ou de haver conduzido por qualquer outro meio a capacidade de resistência e não fazer o que a lei permite, ou fazer o que ela não manda. Então, está aqui dentro do abuso de autoridade. Então, muito cuidado você que às vezes trabalha no posto e tem uns policiais e se empolga junto com eles. Você não é policial, então muito cuidado. Detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Artigo 146 do Código Penal. Ok? Então não seja um ganso. O que é o ganso? É conhecido, o ganso é aquele que não é e quer ser. Agressão atange a integridade física ou moral de alguém, agredir fisicamente ou moralmente alguém, ato de hostilidade e de provocação. Você pode encontrar um colega de serviço que faça isso, sim. É comum, às vezes uns 20% tem uns tranqueira no meio, ok? Então, assédio moral, segundo a lei aprovada pela Câmara dos Deputados, classifica como crime a prática de assédio moral no ambiente de trabalho. Então, o assédio moral é aquele constrangimento causado no ambiente de trabalho. Pena de detenção de 1 a 2 anos, além da multa. Lei 4.742 de 2001. Vocês veem que a maioria dessas leis são antigas, né? E as pessoas elas não têm às vezes noção disso. Aí temos aqui o constrangimento legal através da lesão corporal simples, pena de prisão em regime semiaberto,
ou aberto, que varia de 3 meses a 1 ano. A lesão corporal grave, pena é mais grave, correspondente à prisão em regime fechado, de 1 a 5 anos de reclusão. Então, se você se defendeu ali, pode ser considerado legítima defesa. Se você bateu um pouquinho, né, de 3 meses a 1 ano. Se você bateu muito, espancou a pessoa e caiu no jornal, pior ainda para você. E tem ainda a lesão corporal gravíssima, a pena será de regime semiaberto ou aberto, variando de 2 a 8 anos de prisão. Lesão corporal seguida de morte, pena de prisão regime semiaberto ou aberto de 4 a 12 anos, mas você fica aguardando praticamente uns 10 anos até ser julgado, né? Artigo 129 aí do Código Penal. Então não vamos cair nessas armadilhas, não caia em provocação do morador e vamos seguir a lei, ok? Próxima aula vamos falar noções de direito civil básico. Até a próxima aula. Tenham um excelente estudo.